Você sabe quais são as principais forças que atuam no movimento circular, no movimento curvilíneo? E aí pessoal, bem-vindos ao canal Física. Eu sou o professor Kelsey e nós vamos abordar hoje movimento circular, movimento curvilíneo, uniforme e variado. Tema importante, galera, no Enem e em vestibulares. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de dar o joinha e compartilhe esse vídeo, galera. Então, bora lá para a aula. Então aqui, galera, o que nós temos aqui? Nós temos uma trajetória curva, né? Uma trajetória que tem duas curvas aqui. Dá para vocês notarem isso. Aí você vai me dizer, Kelson, cadê o movimento circular? Bom, se você olhar, uma curva é a parte de um círculo. Concorda? É um arco de um círculo. Então vou mostrar para vocês que essas duas curvas aqui é praticamente um arco de um círculo. Então se a gente estuda um movimento circular, a gente acaba estudando um movimento curvilíneo e vice-versa. Beleza? Então vamos ver aqui então que isso aqui é uma curva. Tá vendo aqui? Eu tenho uma circunferência. Essa primeira parte aqui, essa primeira curva aqui, tá vendo? Ela é praticamente um pedaço de uma circunferência. Então vou preencher ela aqui com a parte da circunferência. Então vou fazer um pontilhado só para a gente poder ter uma ideia que isso aqui é um pedaço da nossa curva e a nossa circunferência. A outra parte também é praticamente, né, não é tão perfeita assim, mas é praticamente uma circunferência também. Então aqui eu vou fazer também, ó, uma parte da nossa circunferência aqui para a gente ter uma ideia, beleza? Então essa curva tem um centro e aí já tem um raio, o raio da curva, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar que o raio da curva aqui é este. Aqui está mais ou menos, que nós vimos, o centro está mais ou menos por aqui. Então, aqui eu tenho o raio dessa curva. E aqui também eu tenho mais ou menos por aqui o centro dessa circunferência dessa curva aí, né? Então, eu também tenho o raio da curva. Então vamos chamar esse aqui de raio R. Aqui também é um raio, o mesmo raio R lá. Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte. Deste ponto aqui, chamar de ponto A, até mais ou menos o término dessa curva aqui eu chamar de ponto B. E aqui eu chamar de ponto C. Bom, os centros da curva, né, o centro da circunferência aí, vamos colocar assim, eu vou chamar de centro O. E esse aqui eu também vou chamar de centro O. Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, galera. Eu tenho um móvel percorrendo essa trajetória. De A até B, vamos colocar que o movimento é um movimento curvilíneo acelerado. E de B até C é um movimento curvilíneo retardado. Então vamos colocar isso aqui então. Então aqui é um movimento acelerado. Beleza? E esse aqui é um movimento retardado de B até C. Então eu tenho aqui os dois trechos aqui, que é o AB acelerado e o BC retardado. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar um móvel percorrendo essa trajetória. Vamos supor que é um inseto, uma borboleta, né? Indo, voando de A até B e de B até C. Beleza? Então vamos fazer aqui a borboleta. E essa mesma borboleta está voando aqui nessa trajetória aí, certo? Então nesse caso aqui, ela está percorrendo AB e BC, beleza? Bom, aí você vai me perguntar, Kelson, qual a primeira força que atua na borboleta quando ela está fazendo essa curva, ou esse arco de circunferência? Então a primeira força que atua nela é a força que puxa ela para o centro da circunferência. Nesse caso é a nossa força centrípeta, que ela atua da seguinte maneira. Então nós temos aqui a nossa força centrípeta apontando para o centro da circunferência. Então aqui eu tenho a força centrípeta aqui, e aqui também ela está fazendo uma curva, eu tenho uma força centrípeta apontando para onde? Para o centro da circunferência. Então também aqui eu tenho uma força centrípeta apontando para o centro da circunferência. Beleza? Aqui eu tenho, né? Vamos colocar aqui FC, força centrípeta, e aqui eu tenho FC, que é a nossa força centrípeta. Cara,
qual a função da força centrípeta? A função da força centrípeta é a seguinte, é modificar o vetor da velocidade, modificar a direção e o sentido da velocidade. Bom, quando você tem a borboleta ou qualquer outro móvel percorrendo aí uma curva, né, vamos colocar que essa curva ela está se movimentando nesse sentido aqui, né, fazendo assim. Então aqui você tem o que? A velocidade da borboleta. Né? A velocidade da borboleta é o que? Tangente à trajetória, ou tangente à curva ou à circunferência. Então a velocidade da borboleta é esta daqui, ó, tangente à trajetória. Nós chamamos de velocidade tangencial ou linear, ou seja, na linha da circunferência. Aqui também, no mesmo sentido aqui, né? Ela também tem aqui a sua velocidade apontando, ou seja, tangente à nossa circunferência, à nossa curva. Então, eu vou colocar aqui V de velocidade e aqui também eu vou colocar V de velocidade. Olha que interessante. A velocidade nesse ponto aqui, ela está apontando nessa direção, nesse sentido. Agora, quando ela está nesse ponto aqui, ela está apontando para uma outra direção e um outro sentido. Por que isso acontece? Isso acontece porque vocês têm o quê? Uma força centrípeta puxando, vamos colocar assim, o móvel para o centro. E aí o que acontece? Quando ele faz uma curva, ó, vamos supor que a minha caneta aqui é a minha velocidade do meu móvel, tá? À medida que vai fazendo a curva, tá vendo aqui? Ó, a caneta tá mudando a direção e o sentido. Tá vendo? Cada ponto da trajetória da curva, ele vai ter um vetor diferente. Então, qual é a função da força centrípeta? É variar ou mudar o vetor da velocidade. Beleza? Vamos colocar isso aqui. A nossa força centrípeta, né? Fc. Qual que é a função dela? Modificar o vetor velocidade. Beleza? Então vamos subir aqui agora. Bom, então eu tenho a força centrípeta. Toda vez que eu tenho uma curva ou uma circunferência, eu tenho uma força centrípeta atuando o quê? Naquele móvel. Então nesse caso aqui, eu tenho a minha borboletinha fazendo isso aqui, fazendo isso aqui. Bom, como esse movimento é um movimento acelerado, né? Além de eu ter a força centrípeta, eu tenho a força tangencial. Tanto naquele ponto aqui, ó, da borboleta, como nesse ponto aqui também da borboleta. Nesse caso aqui o movimento é acelerado. Logo eu tenho que fazer o quê? Aumentar a velocidade. E a minha força tangencial ela faz isso. Ela varia o valor da velocidade. Então nesse caso aqui eu tenho uma força tangencial nesse sentido aqui, ó. Ela é tangente também, igual no caso aí a nossa velocidade. Como esse movimento aqui é um movimento retardado, também vai variar o valor da velocidade. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como é um movimento retardado, vai atrapalhar a velocidade, concorda comigo? Então vai diminuir a velocidade. Então nesse caso aqui, a minha força tangencial, ela é nesse sentido aqui, ó. Essa é a minha força o quê? Tangencial. Então vou colocar aqui a Ft, né? Força tangencial. E aqui também a Ft, que também é minha força tangencial. Então qual que é a função da força tangencial? A força tangencial, então ela varia o módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade. Ela vai aumentar ou diminuir o valor dessa velocidade. Bom, galera, então o que acontece aqui? Então tem duas forças atuando no movimento curvilíneo ou no movimento circular, que é a força centrípeta e a força o quê? Tangencial. No caso, a centrípeta é apontada para o centro, a tangencial é apontada tangente, né? Ela é tangente, vamos colocar assim, a tangente à trajetória. Nos dois casos, a centrípeta é apontada para o centro. Agora, a tangencial, no caso do acelerado, ela está na favor da velocidade, na mesma direção e sentido da velocidade. Por quê? Ela está aumentando a velocidade. E nesse caso, aí, como o meu movimento é retardado, o que acontece? A força tangencial está no sentido contrário, porque ela vai diminuir a velocidade. Além dessas duas forças, né, que nós temos aqui, que é a tangencial e a centrípeta, nós temos a força também resultante. Ou seja, a minha força resultante, ela é o resultado dessas duas aqui. Eu vou fazer uma soma vetorial, para vocês verem. Então eu vou pegar aqui uma reta paralela à minha força tangencial, que é aquela lá de cima,
e uma reta paralela à força centrípeta, que é essa, tá vendo? Duas retas paralelas, que eu estou fazendo uma soma através do método paralelogramo. E aí eu tenho a minha força resultante apontada nesse sentido aqui. Beleza? Então aqui é a minha força, nesse caso aqui, resultante. Agora, e naquele caso lá, Kelson? Naquele caso eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma reta paralela à minha força tangencial, né? Estou fazendo a regra da soma do paralelogramo de vetores, passando também uma reta paralela à força tangencial. Então, a minha força resultante é esta daqui, certo? Então tá aqui, força resultante. Nesse caso aí, o que está acontecendo? A somatória vetorial das duas forças, das principais forças no movimento circular, no movimento curvilíneo, é qual? É a tangencial e a centrípeta. A soma delas, vetoriais, né, vai me dar o quê? A força resultante. Então vamos colocar isso aqui. Força resultante é a soma vetorial da centrípeta mais da tangencial. Bom, se você notar, vou pegar esses dois desenhos, um desses dois desenhos, o que nós temos aqui? Tanto a centrípeta como a tangencial e a resultante, elas vão formar um triângulo retângulo. Tá vendo aqui? Um ângulo reto. E aí o que acontece? Para eu fazer a somatória dos valores, aqui nesse caso aqui, vocês viram que é a somatória dos vetores. Para eu fazer a somatória dos valores, o que eu tenho que fazer? Triângulo retângulo. Então a minha hipotenusa é a minha força resultante e os catetos são as outras duas forças, a tangencial e a centrípeta. Então a força resultante ao quadrado é igual à força centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado, ou seja, teorema de Pitágoras. Agora a gente vai ver o seguinte, e quando o movimento é uniforme? Ele não é variado, como o acelerado e o retardado. Então vamos lá para o movimento uniforme, circular e curvilíneo. Vamos lá. Então aqui, galera, nós temos o seguinte, nós temos a mesma borboleta, vamos colocar assim, fazendo esse movimento aqui. Eu peguei somente uma parte daquela curva nossa, beleza? Essa curva tem um raio R, a mesma coisa lá anteriormente, só que agora esse movimento é um movimento uniforme. É um movimento curvilíneo ou circular, que é uma parte de uma circunferência uniforme. O que quer dizer isso, galera? Se o movimento é uniforme, a nossa força tangencial, é aquela que muda o valor da velocidade, é zero. Então, minha força tangencial aqui é zero. Eu não tenho força tangencial, porque eu não vou mudar mais o valor da velocidade. Então, lembrando aqui, nós temos a velocidade no sentido do movimento, tangente à trajetória. E aí, como ela está fazendo uma curva, o que acontece? Eu tenho força centrípeta apontada para onde? Para o centro da circunferência. Bom, se a gente for fazer uma soma vetorial, né, das forças que atuam aqui, as principais forças que atuam aqui no movimento, o que eu tenho? Eu tenho, lembra lá da fórmula? Eu tenho que força resultante vetorial é igual a força centrípeta, o vetor, mais a força tangencial, o vetor. Ô, Kelson, mas você não falou que a tangencial é zero? Sim, a tangencial aqui, galera, ela é zero aqui, ó, a ela aqui. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que a minha força resultante, ela é a centrípeta. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu quero dizer o seguinte, toda vez no movimento circular uniforme ou no movimento curvilíneo uniforme, quando ele falar assim para você, calcule a força resultante desse movimento, é a força centrípeta. Ela é a resultante. Ah, Kelson, como eu calculo a força centrípeta? Ah, como eu calculo a força tangencial? Né? Mesmo que eu não tenha aqui, mas no outro movimento que a gente viu atrás, existe a força tangencial. Então vamos lá. A força centrípeta, galera. Bom, vamos colocar o seguinte, segunda lei de Newton, não é? Não tem a segunda lei de Newton que força resultante é igual a m vezes A? Não é assim?
Bom, se força resultante é igual a m vezes a, e a força centrípeta é a resultante, certo? Então você tem que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Como eu calculo a aceleração centrípeta? Olha, vamos lembrar que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Quem é o r? É o raio. Então, força centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre r. Ou seja, a minha aceleração centrípeta é dada por essa fórmula aqui de v ao quadrado sobre r. Unindo isso tudo aqui, eu tenho o quê? A massa vezes a aceleração centrípeta, eu tenho a força o quê? Centrípeta. Então, a fórmula da nossa força centrípeta aí, do nosso movimento, vou subir mais um pouquinho aqui, certo? É o quê? Vamos colocar bonitinho aqui. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Tá aí a fórmula da nossa força centrípeta. Perceba que a força centrípeta, assim como a aceleração centrípeta, ela depende do raio. Se for um movimento que é retilíneo, não tem raio. Se não tem raio, então você não tem força centrípeta. Na verdade, o movimento, uma linha reta, né, tem uma teoria na matemática que diz que a linha reta é uma circunferência, vamos colocar assim, uma curva de raio infinito. Então, quando a gente coloca o raio infinito aqui, o que acontece? Vai dar aí uma força centrípeta zero, ou uma aceleração centrípeta zero. Então, por isso que não existe aceleração centrípeta nem força centrípeta em movimentos retilíneos, e somente em movimentos curvilíneos ou circulares. Beleza? Então, qual que é a fórmula da nossa força tangencial? Vou subir mais um pouquinho aqui. A fórmula da nossa força tangencial é força tangencial é igual a m vezes a aceleração tangencial. Vamos usar a segunda lei de Newton, que é força igual a m vezes a. Não é assim? Então, como é uma força, então é massa vezes a aceleração. Só que é a aceleração dela, da força tangencial. Mas como a gente calcula a aceleração tangencial? Você já sabe a aceleração tangencial. É aquela aceleração que nós vimos lá no movimento retilíneo. Ou seja, a nossa força tangencial é igual a massa vezes ΔV sobre ΔT. Por quê? A força tangencial não varia a velocidade em módulo? Não é isso? Então, está aí a nossa fórmula de força tangencial. Unindo essas duas forças, nós temos aqui a resultante no movimento variado, circular e curvilíneo. Agora, no movimento circular e curvilíneo uniforme, eu só tenho força centrípeta, que é a própria força resultante. Então, galera, vocês viram como é simples as forças que atuam no movimento circular e no movimento curvilíneo. Pessoal, se você não é inscrito no canal, é a primeira vez que você está aqui, se inscreva, por favor, isso vai ajudar bastante o canal. Não esqueça de ativar o sininho, dar o seu joinha e compartilha, galera, esse vídeo. Até a próxima aula, galera. Tchau!